Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre as equações termoquímicas e a lei de Hess. Retomando então que as reações exotérmicas são aquelas que liberam calor, onde a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos e o ΔH é negativo. Enquanto que as reações endotérmicas são as que absorvem energia, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos e o ΔH, ou seja, a variação da entalpia nessas reações, é positivo. O valor da entalpia nas reações químicas pode variar de acordo com diversos fatores. Entre esses fatores a gente tem temperatura em que a reação ocorre, a pressão, o estado de agregação dos reagentes e produtos e a variedade alotrópica dos reagentes e dos produtos. Vamos ver alguns exemplos de como esses fatores atuam. Toda vez que é fornecido os valores de entalpia para vocês têm a substância no seu estado, na sua condição padrão. Um exemplo é o bromo. Se for fornecido o valor de formação do bromo, provavelmente, o que é recomendado, é que esse bromo esteja no estado líquido, a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Sempre quando for fornecido esses valores, também essas substâncias devem se encontrar na sua forma alotrópica mais estável, como por exemplo o enxofre rômbico, que é mais estável do que o enxofre monoclínico. Em condições padrão também, o ΔH ele vai ser tabelado e pode ser muitas vezes calculado, que nós vamos ver nos próximos slides. Então, a gente pode obter essa informação através do ΔH, sabendo se a reação é exo ou endotérmica, e também sabendo que o calor liberado ou absorvido numa reação é sempre proporcional aos coeficientes estequiométricos, ou seja, a gente deve levar em conta o balanceamento correto das equações químicas. E a gente tem um exemplo. Considerando o valor da variação da entalpia da reação de combustão do álcool etílico, que é igual a 1.366,1 kJ por mol, calcule a quantidade total de calor liberada por 5 mols. Então, a gente só precisa saber que para 1 mol do álcool etílico são liberados 1.366,1 kJ, então para 5 mols serão liberados X. O total, então, liberado, 6.830,5 kJ. Uma regra de 3 básica, simples, levando em consideração o balanceamento da questão. Diferentes formas de como vocês podem calcular a variação da entalpia numa reação a partir dos valores que são dados. Então, uma das formas de apresentação desses valores de entalpia é a partir da entalpia padrão de combustão, ou seja, a variação de entalpia envolvida na combustão completa de 1 mol de determinada substância. Então, sempre a nossa relação é quantidade por mol. Para isso, serão fornecidas tabelas ou essas informações para vocês. Vocês não vão precisar calcular esse valor. Ele é um valor padrão, então ele já foi calculado sob as condições padrão. Então, aqui a gente tem exemplo de queima, de combustão do hidrogênio, que libera 285 kJ por mol, Vocês têm o etano, que libera 1.599,8 kJ por mol, o octano, que é a gasolina, que libera 5.411 kJ por mol. Então, são várias substâncias que têm as suas entalpias de combustão já estabelecidas. Outra forma de apresentação das entalpias é a partir da entalpia padrão de formação das substâncias. O que é entalpia padrão de formação? Então, é a variação da entalpia que ocorre na reação de formação de 1 mol de moléculas de determinada substância, a partir então de substâncias simples, na forma alotrópica mais estável, aquilo que a gente falou já antes. E vocês têm então uma tabela mostrando a entalpia de formação de algumas substâncias, também já são estabelecidas e calculadas de maneira padrão. Então, por exemplo, formação de ozônio, 142,3
kJ por mol é necessário. Estão vendo positivo, significa então que essa reação absorve energia. Formação da água, a gente tem a liberação de 286 kJ por mol de formação de água, então sempre observando o sinal. Aqui a gente tem exemplos, tá? Formação de água, tá? Então nós temos aqui menos 68,3, então são liberados 68,3 quilocalorias, diferente daquela tabela lá que está em quilojoules, tá? Aqui a gente tem a formação do ozônio também, que lá na tabela está em quilojoules, e aqui está em quilocalorias, então são 34 quilocalorias que são necessárias para ocorrer a formação do ozônio. Ele absorve, né? Ele ocupa essas calorias. E só para lembrar, então, que quando a gente tem substâncias simples, né, na sua forma simples, a entalpia de formação ela é igual a zero. Outro fenômeno muito estudado dentro, né, da termoquímica é a energia das ligações. Então, o que vocês precisam saber a partir disso? Toda vez que ocorre formação de ligações químicas, a gente tem um processo exotérmico, onde ocorre liberação de energia, ou seja, o nosso ΔH, a variação da entalpia nessa reação, é negativa. Quando nós rompemos ligações químicas, o processo é endotérmico, absorve energia e o ΔH é positivo. Isso sempre, toda vez que ocorre formação de ligação, que dois átomos ou mais se juntam para formar uma molécula, ocorre liberação de energia. Quando nós rompemos essas moléculas para formar novas, ocorre a absorção de energia. A energia de ligação é, então, uma medida da entalpia média, tá? A variação da entalpia necessária para romper um mol de ligações covalentes. Elas podem ser simples, duplas ou triplas entre dois átomos, para obter, então, esses átomos isolados e na fase gasosa. Aqui nessa tabela a gente tem valores em módulo da energia de ligação da formação de algumas substâncias, tá bom? Então aqui a gente tem a ligação entre hidrogênios. Então, quando elas são rompidas ou formadas, ocorre ou a liberação ou absorção de 436 kJ por mol. HCl, né? Ligação entre o hidrogênio e o cloro, 431,8 kJ por mol, tanto para romper quanto para ligar. Carbono com ligação dupla, 614 kJ por mol, certo? E aqui outros valores também estão disponíveis. Esses valores, lembrando mais uma vez, vocês não vão precisar calcular, eles são valores fornecidos nas questões por meio de tabelas ou da própria análise da questão. Vamos dar uma olhada aqui em como a gente usaria esses valores de energia de ligação em uma questão. A gente tem a questão que fala sobre 1,2 de cloroetano, tá? Que é usado na formação do PVC, na produção do PVC. E então a gente precisa identificar, a partir das energias de ligação fornecidas, qual é o ΔH dessa reação. Então, essa questão fornece a tabela com os valores de ligação entre os reagentes e os produtos que aparecem na equação. Então, a gente vai verificar. Nos reagentes ocorre o rompimento das ligações químicas. Então, a gente precisa contar quantas ligações são rompidas. Então, nós temos 4 ligações, 4 mols de ligações entre carbono e hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Nós temos uma ligação, um mol de ligação entre carbonos, sendo essa uma ligação dupla. Então, a gente tem aqui essa ligação, uma só que vai ser quebrada. Um mol de ligações entre cloros. Então, aqui estão a ligação entre os cloros. Elas vão ser rompidas para formar o novo produto. E vai multiplicar, então, pelas quantidades de ligações. O total, né, somando todas essas ligações rompidas, temos 600 quilocalorias. Para os produtos, que no caso é 1,2 de cloroetano, a gente vai usar a energia liberada na formação de cada ligação.
Então, a gente tem duas ligações entre carbono e cloro, que vocês podem ver aqui e aqui. 4 ligações entre carbono e hidrogênio, aqui estão elas. E uma ligação entre carbonos, agora simples. Então, a gente multiplica esses valores pelos valores fornecidos na tabela e obtém menos 634,5 calorias. Então, a energia liberada. Nesse caso, então, para encontrar o ΔH, a variação de energia envolvida nessa reação, a gente vai somar esses dois valores. Então, a gente tem 600 menos 634, que vai nos dar um valor de menos 34,5 quilocalorias. Então, a formação do 1,2 de cloroetano libera 34,5 quilocalorias. Agora vamos falar um pouquinho da lei de Hess. Então, primeiro, quem foi Hess? Hess foi um médico e químico suíço, né, que viveu toda a sua vida na Rússia e é considerado uma das principais figuras quando nós falamos em termoquímica. Hess postulou a seguinte lei: a variação de entalpia envolvida numa reação química sob certas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos, seja essa reação executada em uma ou mais etapas. O que a gente precisa entender é que muitas das reações que a gente vê em uma única etapa, como a equação global das pilhas, na verdade ela ocorre em mais de uma etapa, que na maioria das vezes a gente não estuda. Porém, para estudar o calor envolvido nas reações, a gente pode sim ter a necessidade de identificar o calor de cada etapa das reações. Um exemplo, então, para vocês entenderem quais são as consequências da lei de Hess, a gente vai usar essa equação que a gente vai denominar de equação X. Então, a gente tem 2 carbonos em forma de grafita mais oxigênio, que vai formar monóxido de carbono. O que a gente quer saber é o ΔH dessa equação. Nós sabemos que essa equação ocorre em mais de uma etapa. Equação 1 e equação 2. Na equação 1, a gente tem aqui grafita e oxigênio formando CO2. Enquanto que na equação 2 está sendo mostrada a formação de CO, que é o nosso objetivo aqui na equação em cima, mais oxigênio forma CO2. E nós temos os valores, então, de ΔH de cada uma dessas etapas. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai começar a tratar as equações químicas como se elas fossem equações matemáticas. Então, a gente pode multiplicar essas equações quando necessário, a gente pode dividir essas equações quando necessário, a gente pode inverter essas equações e isso vai resultar numa inversão também do valor do ΔH. Tá? A equação 1, vou voltar para vocês enxergarem melhor, mostra 1 mol de grafita sendo queimada completamente. Mas na equação global, na equação que nós queremos chegar e identificar o ΔH, a gente tem 2 mols de grafita sendo queimados. Então, a gente precisa multiplicar toda a equação 1 por 2. Portanto, a gente vai obter 2 carbonos mais 2 Os, 2, né, no caso 2 oxigênios, que vão formar 2 mols de CO2. Prestem atenção que o ΔH também é multiplicado por 2, mantendo o sinal, certo? Esse é o primeiro passo, a gente multiplicou a primeira equação por 2. Na equação 2, a gente tem a formação de CO2 a partir do monóxido de carbono. Enquanto que na equação global, nosso objetivo é obter o monóxido de carbono. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa inverter a equação 2. Quando a gente inverte a equação 2, isso já vai aparecer novamente aqui, a gente também inverte o valor do ΔH, ou seja, inverte o sinal do ΔH. Olha só como ficou. Então, primeira equação multiplicada por 2, ΔH também multiplicado por 2. Segunda equação invertida, lá, vou voltar nos slides. Aqui, ó, 2CO mais O2 forma CO2. A gente inverteu essa equação.
Quando a gente inverte a equação, inverte também o sinal do ΔH. Então, a gente obteve 2CO2 forma 2CO mais O2. Trabalhamos como se fossem equações matemáticas. A gente precisa somar essas equações para obter a equação global. Então, somando essas equações, a gente corta o CO2, que estão em lados opostos e tem a mesma quantidade, né? Opostos da flecha. E desce aquilo que não foi cortado. A grafita, o oxigênio e o monóxido de carbono. E soma os dois valores, obtendo então um ΔH final de menos 52,8 quilocalorias. Assim, a gente pode fazer com todas as equações que nos forem dadas, certo? A gente vai trabalhar com elas como se fossem equações matemáticas, somando, multiplicando, dividindo e invertendo. Nunca esquecendo que essa soma, essa multiplicação, essa inversão mexe também no valor do ΔH, porque lembrando, como eu comecei falando lá nos primeiros slides, o ΔH está relacionado com o balanceamento da equação. Então, se a gente altera esse balanceamento, se a gente altera a estequiometria, a gente também precisa alterar o valor do ΔH. Se a equação é multiplicada por 3, o valor do ΔH, o valor da entalpia da equação, também deve ser multiplicado por 3. Anotem as dúvidas de vocês para na próxima aula a gente poder falar sobre elas. Um beijo e se cuidem!